Olá, eu sou Edenir, sou enfermeira e instrutora em atendimento pré-hospitalar. E hoje nós vamos falar sobre o desfibrilador externo automático, ou seja, o DEA. E os objetivos dessa nossa aula é que ao final você seja capaz de reconhecer o desfibrilador externo automático, o DEA, possa utilizar esse equipamento nas situações em que o procedimento esteja indicado. Então, vamos aqui mostrar o desfibrilador externo automático de uso no SAMU São Paulo, que ele atualmente é da marca Zoll e pode ser utilizado tanto no adulto quanto nas crianças, em crianças acima de 28 dias. Este é um modelo em que tem um dispositivo de feedback juntamente com seus eletrodos. Então, quando nós recebemos os eletrodos, eles têm um posicionamento do local que deve ser colocado no paciente. No caso, um eletrodo embaixo da clavícula direita e o outro embaixo da mama esquerda, mais próximo no sentido axila esquerda. E esse feedback, esse dispositivo de feedback, ele fica posicionado no local onde serão realizadas as compressões torácicas, ou seja, na metade inferior do externo. É importante lembrar que os desfibriladores, eles são de temos diversos tipos, modelos, mas que eles são autoexplicáveis, eles vão orientando, né, a pessoa, até porque ele foi criado para leigos inicialmente. Então, ele vai orientando naquilo que de repente a gente possa no momento não se lembrar. E que todos apresentam os eletrodos e esses eletrodos vêm com adesivo que deverão ser removidos antes de ser fixados no tórax do paciente. Existem os modelos então de adulto, né, que a carga a ser aplicável é maior, e também o modelo infantil, no caso que a carga em joules é menor. E aí também a localização dessas pás, desses eletrodos na criança se modificam. Por quê? Até pela questão de distância entre um eletrodo e outro no tórax da criança. A criança tem um tórax pequeno, então precisa de uma distância de no mínimo 3 centímetros entre um eletrodo e outro. Portanto, geralmente o desenho vem como indicando um eletrodo na frente, no tórax, e um outro eletrodo na região dorsal, no caso de crianças e bebê, ou seja, os eletrodos pediátricos. Nós falaremos um pouco mais à frente sobre isso. As causas da morte são, em primeira, né, a principal causa são as doenças do aparelho circulatório. Constitui-se na principal causa de parada cardiorrespiratória e de morte em todo o mundo, não somente no cenário brasileiro, mas em todo o mundo. E aí, as paradas cardíacas súbitas geralmente apresentam um ritmo cardíaco de fibrilação ventricular, principalmente no pré-hospitalar, que essas paradas não são esperadas, elas não são previstas. Então, é uma parada cardíaca súbita. Então, geralmente, o ritmo mais frequente é um ritmo chocável, ou seja, um ritmo de fibrilação ventricular. É indicado a desfibrilação precoce. Então, o ritmo de fibrilação ventricular, que é esse ritmo todo desorganizado, caótico, acelerado, o coração bate tão rápido que ele é incapaz de realizar o movimento de bomba para bombear, para mandar o sangue com oxigênio para todos os tecidos. Então, ou seja, o coração não consegue bombear o sangue, não vai gerar pulso, não vai mandar oxigênio, consiste aí numa parada cardiorrespiratória. E o único tratamento para esse tipo de fibrilação é a desfibrilação precoce. As compressões torácicas podem colaborar para que esse ritmo permaneça por mais tempo, mas o que vai realmente tratar
Isso que vai realmente parar esse ritmo anormal, esse ritmo de fibrilação ventricular, é a desfibrilação precoce. O que é a desfibrilação? Então, é a aplicação de uma corrente elétrica sobre o músculo cardíaco por um período de tempo muito curto, muito rápido, para terminar, para reverter esse ritmo cardíaco anormal, esse ritmo cardíaco caótico que tem ali. Podemos observar aqui um ritmo de fibrilação ventricular, um ritmo caótico, aplica-se o choque e aí o coração, na verdade, ele para. Esse choque, ele vai fazer com que o coração pare aquele ritmo desorganizado, aquele ritmo, em que o coração, aquele movimento, né, trêmulo do coração, vai fazer com que ele para totalmente e tenha a chance de retomar um ritmo normal, ou seja, batendo com os batimentos de maneira adequada, normal, capaz de bombear sangue e oxigênio para o corpo. Esse é o objetivo principal da desfibrilação, interromper esse ritmo desorganizado, anormal, acelerado, que é um ritmo, né, incapaz de gerar um batimento cardíaco. A desfibrilação, ela surgiu lá atrás, né? Então, por volta dos anos 90, foi criado um equipamento que identificava sozinho o ritmo. Então, o equipamento realizava a identificação do ritmo e ele mesmo administrava o choque que estava programado para aquele ritmo, não necessitando de um profissional médico ou qualquer outro profissional para a aplicação do choque. Então, por isso, desfibrilador externo automático, que ele é capaz de identificar o ritmo e aplicar o choque sozinho, independente de ajuda de outras pessoas. E então foi nomeado desfibrilador externo automático DEA. No entanto, aconteceram alguns acidentes com por ser administrar o choque sozinho, às vezes tinham algumas pessoas por perto e acabavam levando choque também. Então, hoje ele é chamado ainda de DEA, desfibrilador externo automático, no entanto, ele identifica o ritmo, mas ele indica o choque, indica ou não o choque. Quem administra o choque é qualquer pessoa treinada, habilitada para isso, seja da área da saúde, como o médico, a enfermagem, a equipe de atendimento pré-hospitalar ou mesmo o leigo. O DEA ele foi recomendado então para leigos treinados, garantindo a desfibrilação dentro dos primeiros minutos de parada cardiorrespiratória, quando o coração entra nessa arritmia, nesse ritmo desorganizado, ele permanece por alguns minutos, mas depois ele vai entrando em falência total e ele para totalmente. E aí então o choque é indicado nesses primeiros minutos. E o número de reversão de parada cardiorrespiratória nos locais em que utilizavam esses equipamentos, que foram implantados esses equipamentos, foi surpreendente e isso foi só crescendo então o uso. Então não só mais para leigos treinados, mas hoje sendo utilizado inclusive em hospitais, não somente no atendimento pré-hospitalar, em ambulatórios, mas também inclusive em determinados departamentos de alguns hospitais. No Brasil, em dezembro de 2001, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso desses desfibriladores por leigos treinados. E aí então foi expandindo e nós temos ele dentro da cadeia de sobrevivência do adulto quanto da criança, mas temos aqui como um dos elos importantes para a sobrevivência do indivíduo. No caso do adulto, importante reconhecer imediatamente a situação de parada cardiorrespiratória e solicitar ajuda, iniciar compressões torácicas, mas trazer imediatamente um desfibrilador, porque se esse paciente, essa vítima estiver com um ritmo de fibrilação ventricular, um ritmo chocável, poderá ser revertido com sucesso em pouco tempo, mediante o uso do desfibrilador. Então, ele é extremamente importante, constitui um elo importantíssimo aí dentro da cadeia de sobrevivência do adulto, sendo, portanto, utilizado por leigos, treinados ou por qualquer profissional da saúde. Os locais recomendados
Então, serviços de atendimento de emergência, a PH, o serviço de resgate, os serviços que realizam primeiro contato com a população, bombeiros, policiais, defesa civil, guarda civil metropolitana, e também nas grandes empresas e grupamentos populacionais, como locais que tenham uma passagem, uma movimentação de pessoas, né, grande, mais que 1000 pessoas, como aeroportos, clubes, escolas, shoppings, estádios, cada dia mais sendo ampliado o uso desses desfibriladores. Inclusive, há uma lei municipal em São Paulo para que os locais que tenham uma circulação maior aí que 1000 pessoas, que tenha esse equipamento disponível para uso sempre que necessário. Então, hoje já os metrôs, estádios, shoppings, todos dispõem desse dispositivo. Uma pesquisa realizada no metrô São Paulo, no período de 2006 a 2015, é que o uso, né, desse desfibrilador pelas equipes, pelos funcionários que foram treinados, garantiu que cerca de 53% dos passageiros vítimas de ataque cardíaco no metrô chegassem com vida ao hospital. Então, isso é muito próximo do que aconteceu, do percentual de sobrevivência de Chicago, que foi um dos pioneiros, né, do aeroporto de Chicago, que foi um dos pioneiros com o uso de desfibriladores em diversos pontos daquele aeroporto. E aqui, então, foi realizado o treinamento dos funcionários, com capacidade aí de cerca de 72 aparelhos, 3.500 metroviários treinados, 582 funcionários treinados em 2015 especificamente, e quase 12.000 metroviários participaram então dos treinamentos, incluindo as reciclagens nesse período de 2006 a 2015. Como funciona o desfibrilador? Então, ele identifica automaticamente o ritmo, ele prepara o choque só para situações que que o choque é recomendado, então praticamente 100% de eficácia, sem erro, e mantém na memória tudo o que foi realizado. Ele grava o que foi conversado, inclusive próximo àquele atendimento, e isso é bom porque ele vai gravar todos os procedimentos, todas as ações realizadas, inclusive as conversas. Isso facilita depois, se precisar de alguma informação. E ele segue os protocolos estabelecidos pelas instituições, né, de acordo com o atendimento de parada cardiorrespiratória e uso do DEA. Então, quando eu devo usar? Quando a vítima não está responsiva, está, né, com respiração e pulso ausentes. Cuidados especiais. Então, além de eu utilizar na pessoa adequada, retirar os adesivos, utilizar o tamanho o eletrodo de tamanho adequado, ou seja, o eletrodo adequado para aquela vítima, eu devo, em situações de água, retirar a vítima do contato com a água, secar rapidamente o tórax da vítima antes de aplicar os eletrodos. E se ela faz uso de um dispositivo implantado, como por exemplo um marca-passo ou um desfibrilador implantado, eu devo aplicar, né, numa distância de pelo menos cerca de 3 centímetros da borda desse dispositivo. Se tiver medicamentos transdérmicos, então precisa remover o adesivo, limpar e secar a área que está o adesivo, que estava colado o adesivo, antes de conectar o DEA. É importante lembrar também que o eletrodo adulto pode ser utilizado na criança e no bebê, na ausência do eletrodo infantil. É claro que a quantidade de joules, né, de energia será maior, mas se eu não tenho o eletrodo infantil, eu posso utilizar o de adulto. O contrário, isso não deve acontecer. Se eu utilizar o eletrodo da criança no adulto, ele vai, se for chocável, se for um ritmo chocável, indicar o choque, administrar o choque, mas a quantidade de energia
poderá não ser satisfatória para interromper essa arritmia, essa fibrilação ventricular. Ao final dessa aula, esperamos que você possa conhecer, né, o funcionamento do desfibrilador externo automático, DEA, e possa utilizar esse equipamento nas situações em que o procedimento esteja indicado. Muito obrigada!